Boa tarde a todas e a todos. É com muita alegria que continuamos aqui o nosso ciclo de jornadas a respeito de saúde mental, saúde física e educação em tempos de pandemia. Eu sempre começo dizendo, em todas as mesas, contando o histórico desse nosso ciclo, que parte de três ocorrências de suicídio na nossa comunidade e que nos levou a construir um grupo multidisciplinar, médicos, sanitaristas, educadores, membros da comunidade universitária, funcionários, alunos, professores, tentando discutir uma questão que é uma questão de saúde mental. E chegamos à conclusão, nesse grupo, que algumas medidas deveriam ocorrer, e entre elas este ciclo de jornadas, entendendo que a ideia de saúde mental e essa questão do suicídio, ela não só depende da saúde mental, ela depende do entorno, né? E isso diz respeito às questões de saúde que envolvem a pandemia, assim como as questões educacionais que estão também, em certa medida, interferindo e catalisando, de certa maneira, ações nesse sentido. Então, como não somos especialistas, né, não somos mesmo, ainda que alguns colegas trabalhem com psicanálise e outros temas importantes, saúde, inclusive, a professora Lígia Viseu Barroso é uma especialista na questão da saúde e é do departamento de geografia. Enfim, existem algumas, o professor Vladimir Safatli, que trabalha também com a questão da psicanálise. Enfim, então há pontos de contato, entretanto, não é a nossa expertise. E, nesse sentido, tentamos provocar 3 jornadas, no sentido estrito, do giorno, né, de fazer 3 mesas num dia, liberar os alunos para que pudessem assistir, conferir certificados para que a gente pudesse, em certa medida, esclarecer os problemas que estão no entorno dessa questão central, que é a questão da saúde mental, mas também para compreendermos melhor aquilo que envolve esse momento de pandemia. Eu acho que foi uma conjunção adequada dentro de uma faculdade que se propõe discutir questões que são questões nacionais, de fundo e importantes, né? E, nesse sentido, tivemos essa primeira jornada há 15 dias atrás, temos essa hoje, teremos a próxima no dia 29, essa dedicada à saúde física, a anterior dedicada à saúde mental e a próxima dedicada à educação, né? Na educação, iremos reunir os diretores de algumas unidades, presidentes de comissão de graduação e personalidades políticas que têm importância fundamental dentro da construção de uma política de educação pública, gratuita, de qualidade, inclusive para todos, né? Então, é essa a nossa intenção, construir esse mapeamento, né? No dia de hoje, eu quero apresentar a nossa mesa, né, da segunda mesa do dia de hoje, com a presença valorosa do nosso reitor, do nosso magnífico reitor, professor Varlan Agupian, que nos honra com a presença a fim de apresentar os nossos colegas. Mas antecipo, estão conosco as professoras Soraya Ismaili, da Unifesp, ex-reitora da Unifesp, ex-colega de muitos anos, com quem fico muito feliz de dividir esse momento. A professora, doutora Margarete Dalcomo, que todos nós estamos observando como vem acompanhando e divulgando informação correta, importante para o público maior do Brasil, né? Isso é importante porque o momento em que vivemos não é um momento de desprezo, né? Ao contrário, é um momento de preocupação, atenção e todo cuidado. E cuidado com a saúde
eu acho que é, antes de tudo, uma necessidade fundamental. E o professor Ésper Calas, que é o nosso colega muito próximo, presente nas atividades que a reitoria, inclusive, nos oferece como gestores da universidade, informações sempre muito precisas e que achamos que deveríamos ampliar, não que o professor não apareça na mídia, assim como a professora Margarete e a professora Soraya. Assim, são figuras importantes que estão aí para fazer uma divulgação científica que a gente acha e julga necessária, né? Então, passo a palavra ao magnífico reitor, professor Varran Agopian, a quem saúdo em nome da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. Muito obrigado a todas e todos. Boa tarde a todas e a todos. Eu quero inicialmente parabenizar Paulo e a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas pela iniciativa de discutir saúde mental, saúde física e educação nessa pandemia é fundamental. Você citou casos de saúde mental, o caso é muito mais ampliado, nós triplicamos o atendimento no nosso escritório de saúde mental. Saúde física, nós já estamos sofrendo as consequências, nós já perdemos vários colegas que, como consequência da pandemia, se descuidaram, e a própria educação, que nós estamos sentindo na pele as dificuldades e a nossa grande meta, que é de recuperar esses quase 18 meses de atividades não prioritariamente presenciais. Eu acho fantástico, eu parabenizo realmente a iniciativa, eu agradeço a presença da doutora Margarete Talcomo, é uma honra tê-la aqui na Universidade de São Paulo, e é uma honra conseguir ter a oportunidade de ouvir um pouquinho as suas colocações. A Soraya Smiley, eu a conheço há menos tempo, viu, Paulo? Eu a conheço quando ela foi reitora da Unifesp, e ao meu amigo Ésper Calas, que sempre colabora conosco. Aliás, o Ésper é o coordenador do grupo de trabalho que apoia a reitoria nos assuntos da Covid-19. E, logicamente, esse tema dessa mesa redonda, vacinas e o contexto do novo normal, é bastante oportuno. Eu pessoalmente, eu não uso o termo novo normal. Eu acho que na discussão de hoje vocês vão levantar que a questão de vacinas, para nós, vai ser provavelmente uma normalidade. A Universidade de São Paulo, logicamente, seguindo as orientações do nosso amigo Ésper Calas, ela retomou as atividades, porém, obrigando a todos estarem imunizados, isto é, tenha tomado a vacina, 2 doses da vacina quando é o caso, 1 dose quando é outro caso, e mais 14 dias para poder retomar as atividades presenciais. Com isso, nós estamos retomando de uma maneira mais paulatina, porque mais de 40% dos nossos servidores técnico-administrativos ainda não estão imunizados, e quase 30% dos docentes também não. E os alunos, no começo de outubro, eu tinha previsto só 15% imunizado, o Diretório Central dos Estudantes me passou um dado mais otimista, dizendo que 40% já estarão vacinados, o que é muito bom. Mas o que eu queria dizer é que precisamos discutir, e estávamos falando antes do início formal do evento, da dificuldade que nós temos, gestores, no convencimento dos nossos colegas da importância da vacinação. É incrível, nós temos o caso de 2 estudantes de medicina. As atividades na área da saúde não pararam
nunca. Mas 2 alunos de medicina que se recusam a se vacinar e o diretor da faculdade não teve outra opção senão afastá-los e impedir que eles tenham contato com os pacientes por não estarem vacinados. E temos esse mesmo problema em todos os setores. A recomendação inicial, doutora Margarete, é ainda o convencimento. Nós não estamos punindo os funcionários ou os alunos que não estão vacinados. Com convencimento, estamos obtendo um bom resultado, porque temos documentos preparados pelos nossos especialistas, do Calas e dos seus amigos, que nos ajudam muito, mostrando a importância da vacinação, mostrando a importância de estar imunizado, importância pessoal e para toda a comunidade, mas, infelizmente, não vai ser 100%, e provavelmente, daqui a pouco, nós vamos ter que pensar em algumas medidas mais restritivas para que tanto os nossos alunos como os nossos servidores técnicos administrativos e os nossos docentes tenham consciência de que precisam se proteger. Então, bom evento. Eu, novamente, desejo cumprimento a todos, cumprimento, inclusive, aos nossos participantes através do YouTube, através dos nossos canais virtuais. Bom proveito. Espero que essa mesa redonda ajude um pouco a convencer aos nossos colegas da importância da vacinação, dos poucos colegas que ainda estão refratários a essa ideia, e, principalmente, nos dar algum vislumbre. Como vamos nos comportar o ano que vem, nos anos subsequentes. Muito obrigado a todos. Bom evento. Muito obrigado, professor Varran. Eu faço aqui só um parênteses. O professor Dimas Covas estava convidado para essa mesa. Infelizmente, ele não pôde participar, né? E eu deixo agora aos participantes, quem gostaria de começar. A gente tem alguma coisa em torno de meia hora para cada um, e eu fico aqui, vou fazer uma provocação, né? Fabricação, eu tinha pensado no Dimas, né? Distribuição, eficácia, importância, prevenção, plataformas, a questão da própria vacinação, enfim, os temas são dos mais variados. Vocês se divirtam e falem daquilo que desejarem, que julgarem importante, porque estamos aqui todos para aprender. Fundamentalmente é isso. Então, eu vou fazer o seguinte, Ésper, eu vou falar para as moças presentes, as mulheres presentes, a se pronunciar. Então, passo a palavra pela ordem, então Soraya, depois Margarete, e depois o Ésper. Pode ser assim? Todos topam? Eu gostaria de pedir para a professora Margarete, doutora Margarete, falar inicialmente, porque eu acho que a minha fala vai ser complementar. E olha, imagina, eu estou com 2 grandes especialistas aqui em vacinas, na clínica médica, e eu acho muito importante ouvi-los, porque a minha abordagem é um pouco mais da ciência, e aí eu gostaria de também ter a professora Margarete inicialmente, porque, inclusive porque nós vamos saber de todas as discussões que estão ocorrendo e que ela tem participado tão ativamente, divulgando e tratando de todas as questões que estão na sociedade hoje relativas à vacina. Porque a minha fala é um pouquinho mais uma abordagem da divulgação da ciência e das vacinas. Hoje eu vou mais nessa linha. Então, por mim, tudo bem. Margarete, tudo bem? Obrigada, Paulo. Eu queria agradecer mais uma vez esse convite, né? Um prazer estar aqui, agradecer as palavras tão elegantes do professor Varran, que nos recebeu, né, no nosso anfitrião junto com você, Paulo. E um prazer estar aqui com a Soraya, né? Me sinto muito acolhida nessa mesa, né? Como também me sentiria com o Dimas. É uma pena que ele não está aqui, né? Então, nós fomos juntos no Roda Viva, né? Aí eu falei para o Dimas, eu brinquei com ele, falei, Dimas, quem vai junto no Roda Viva está condenado, né? Nós temos que caminhar juntos, né? Podemos até discordar, mas temos que caminhar juntos, né? E com o Ésper, meu amigo, né? A gente se aproximou, assim, nesse momento tão difícil das nossas vidas, né? Em que eu costumo dizer que
nós estamos vivendo um luto tão diferente, né? Há pouco vocês mencionavam essa questão dos suicídios ocorridos no âmbito da universidade, e nós também vivemos isso aqui, né? E eu estou lendo um livro que depois eu vou levantar e vou mostrar para vocês, que é uma coisa que acho que vale a pena, ele não está traduzido, Paulo, mas é um livro, um registro muito importante, vindo de uma cultura que, embora seja uma cultura latina como a nossa, que é a cultura francesa, de uma autora chamada Marie de Renezel. A Marie de Renezel é uma mulher que é psicóloga de formação, ela tem vários livros publicados e ela foi a criadora, de uma certa maneira, dos cuidados paliativos na França, como psicóloga, e virou chefe de serviço, ela hoje tem uma posição importante. E ela foi a pessoa que o presidente François Mitterrand conheceu casualmente, porque ela era amiga de alguém, ou irmã de alguém que trabalhava no Eliseu, e ficaram grandes amigos, e ela tem um livro que ela só foi publicar 10 anos depois que o Mitterrand morreu, porque havia um compromisso com ele, e ela publicou sobre o tempo final dele, a descoberta de alguém, um grande intelectual, profundamente racional, e a descoberta de uma certa espiritualidade, conversando, muito inteligente. Então, assim, ela tem um livro sobre o luto na Covid-19, né, a experiência dela no último ano na França, com os movimentos da reação, que são contra tudo, essas blefes nas quais os franceses também caíram, como foi a grande blefe, né, desse medicamento cujo reposicionamento de fármaco resultou em descobrir que não funcionava para nada, mas que ainda assim foi um boom, né, de alguém na França. Então, assim, a França, apesar das nossas similitudes latinas, ela tem uma presença e uma, digamos, uma força, uma pujança dos movimentos anti-vacina e uma maneira de viver o luto bastante diferente da cultura brasileira, né? Nós temos uma situação muito particular, professor Paulo, que é uma adesão às vacinas. Brasileiro, o Esper sabe disso muito bem, adora a vacina. Eu trabalho num ambulatório, no serviço público da Fiocruz, o orgulho com que um pai mostra a carteirinha de vacinação dos seus filhos e até dele mesmo, dizendo, olha, doutor, eu tomo vacina da gripe todo ano, olha aqui, olha. Então, o Brasil aprendeu a respeitar o Programa Nacional de Imunização. Então, esse é meu primeiro comentário objetivo, assim. Como foi duro para nós ter um programa que nasceu na segunda metade da década de 70, professor Paulo, que nasceu para dar certo, já nasceu respeitável, né? Eu participei do grupo de médicos que assistiu o Ministério da Saúde na época do H1N1, há 17 anos atrás, né? E, assim, era extraordinário. Quando nós terminamos aqueles grupos técnicos, havia 60 milhões de vacinas compradas, estocadas no Ministério da Saúde para serem distribuídos. Havia sido comprado milhares e milhares de caixas de oseltamivir, que é o Tamiflu na época, que era o medicamento que se usava. Então, assim, essas providências todas foram tomadas, nós éramos ouvidos, foi uma experiência extraordinária. Então, viver esta pandemia e ter uma experiência do avesso disso tem sido para nós também algo muito difícil. Então, mas isso, de certa maneira, né, como a vida é feita de diferenças e de paradoxos, né, professor Paulo, filosoficamente falando, né, então, assim, eu acho que nos deu mais força para pensarmos assim, que além de prescritores, né, que é como nós somos chamados nos congressos hoje, né, a gente recebe um crachá onde vem escrito assim, prescritor, eu acho aquilo muito esquisito, né, como se nós fôssemos apenas prescritores de remédio, né, e não pessoas que refletem sobre o seu papel no mundo, né, enfim, além disso. Mas, enfim, então que além de prescrever, nós tínhamos que estar presentes no sentido de desconstruir a informação científica dura em algo que fosse realmente palatável, verdadeiro, firme e convincente, né? Mas para tal era preciso que nós estivéssemos convencidos, o que não é difícil para mim, nem para o Esper, porque nós fazemos aquilo que nós gostamos, nós fazemos aquilo que nós acreditamos. Então, quando nós fazemos uma pesquisa clínica, ela é interrompida
por razões de segurança, porque em algum outro, eu já passei por isso, em algum outro site do mundo deu problema, o comitê de segurança manda interromper o estudo. É uma frustração danada, são 2 anos de trabalho, botado fora, etc. Mas a gente faz daquilo uma cicatriz e uma experiência a ser contada. E nós vimos a público e dizemos, olha, o estudo foi interrompido por isso, porque é nosso dever. E isso não nos é, professor Paulo, pesado, a gente faz isso, né? E eu acho que a Covid-19, de certa maneira, ela nos mostrou esse talento, que muitos de nós nem conhecíamos, né? Assim, eu nunca pensei que eu soubesse explicar, pegar uma informação complexa e dizer, olha, a proteína spike, ou explicar como é que aquilo se dá naquela coroa do coronavírus, ou explicar que o RNA mensageiro, gente, não muda o DNA de ninguém, né? Como as pessoas vão na televisão dizer, não vou tomar vacina de RNA porque vai mudar o meu DNA, e a gente explicar com jeito que o RNA nem entra na célula, e, portanto, ele não vai mudar o DNA de ninguém. Então, assim, isso, a gente aprendeu a fazer isso com um talento que muitos de nós nem sabíamos que tinha, né? Então, assim, mas não tem sido uma experiência, ela tem sido muito desafiadora, ela tem sido, eu diria, de certa maneira, muito dolorosa também pelas perdas que nós vivemos. Todos nós, seguramente o Esper também, eu já perdi 3 colegas de turma, da minha turma, do meu ano, eu já perdi pacientes, né? Nós perdemos pacientes no início, quando nós iniciamos o que eu chamaria, professor Paulo, a mais intensa curva de aprendizado que jamais nós imaginamos ter que viver. Né? Aqui ao meu lado, e certamente o Esper também, tem pilhas de papers, né? Vacina, remédio, tratamento anti-inflamatório, antiviral, etc., porque a gente não dá nem conta de ler. E hoje, se o senhor for olhar um buscador de referência bibliográfica, seguramente o senhor encontrará isso que eu chamo essa tsunami de informação, mais de 100 mil papers publicados de todas as áreas, médica, biomédica, filosófica, com Covid-19. É uma coisa impressionante. Então, assim, nós nunca pensamos em viver isso. Então, esse luto, né, essa criação de um contato de nova qualidade, essa interlocução que nós estamos fazendo aqui nesse momento, que exigiu de nós replicá-la, digamos assim, na prática médica, né? Então, assim, nós vínhamos de um momento em que a telemedicina acabava de ser regulamentada no Brasil, né? Na verdade, ela acabou a sua regulamentação, ou adiantou, durante a pandemia já, né, Soraya? Lembra disso? Então, assim, e nós fizemos da teleconsulta uma prática cotidiana. É uma interlocução de nova qualidade, mas ela me permite ver o rosto do paciente, ver o ambiente onde ele está, medir a oxigenação pela oximetria, ensiná-lo a usar um oxímetro, conversar com ele, observar se ele está usando musculatura acessória respiratória, olhando o pescoço, então coisas assim que nós desenvolvemos também uma sensibilidade e com jeito dizer, como eu já, certamente o Esper já passou por isso, muitos de nós, dizer ao paciente, olha, sem assustá-lo, né? Também é um outro talento que nós descobrimos, é o momento de você ir para o hospital agora, e o paciente diz, doutora, mas por quê? Né? E aí você tem que dizer com firmeza e doçura, e esse equilíbrio entre firmeza e doçura nem sempre é muito fácil, você tem que dizer, não é amanhã, é agora, porque você está vendo que ele vai entrar em insuficiência respiratória, ou que provavelmente tem um êmbolo, tem um trombo, tem uma coisa qualquer. Esta qualidade de interlocução, ela também é uma coisa muito nova e que nos permitiu desenvolver sofisticadamente. Hoje a gente está muito à vontade, até pelo celular, né? Você dá um foco e vai vendo se o paciente está bem, onde ele está, ainda mais agora com a cepa delta, que a gente não trata mais um paciente sozinho, né, Esper? A gente trata pacotes, né? Pai, mãe, pirralhinho de 3 anos, que foi ele que contaminou todo mundo. Aí a mãe está um trapo, lá exausta, não consegue fazer nada, o pirralho está lá pulando pela casa, porque eles não ficam muito doentes, né? E assim, então essa é a nova configuração. Então, em 1 ano e meio de pandemia, nós passamos por tudo isso e por uma diferença que, do ponto de vista epidemiológico,
é novo, né? Então a cepa delta, a maneira como a doença se distribui, deixou de ser aquela doença dos velhinhos que nós internávamos, eventualmente morriam, né? Ou que nós tínhamos aquela preocupação, chamávamos 3, 4 vezes durante o dia, porque a família não estava entrando, e às vezes a pessoa de mais idade tinha que ir para o hospital, porque ela nem sabe usar um instrumento de falar pelo computador ou pelo celular, né? Então, assim, tudo isso resulta na situação onde nós chegamos, que é realmente nós termos acesso às vacinas. O que vai acontecer hoje, né? Quer dizer, com essa situação das vacinas, né? Eu, de novo, vejo que há um resgate eu estou fazendo menos convencimento de vacina, professor Paulo, do que eu esperaria fazer, exatamente porque nós estamos resgatando a tradição brasileira. Esses movimentos anti-vacinas, né, que nosso colega Drauzio Varela denomina de criminosos, né, e eu estou de acordo com ele, né, mas o copyright é dele, né? Enfim, eu acho que é isso, quer dizer, porque é uma coisa de uma irresponsabilidade quando nós temos que explicar para as pessoas, olha, virose respiratória a gente não resolve com remédio, a gente resolve com vacina. Nesse momento, a gente tem que impedir de morrer e de ficar grave. Num outro momento, quando nós tivermos vacina de segunda geração, aí nós vamos trabalhar para diminuir a transmissão, para valer, né? É uma outra lógica de raciocínio para nós. E nós temos tentado transformar essa informação, e acho que hoje, né, no sentido, assim, a nossa posição, né, enfim, concluindo em relação às vacinas, em relação à questão muitos me perguntaram, alguns me criticaram por ter defendido a questão da dose de reforço de maneira muito veemente, né, e eu tenho sempre o cuidado de colocar não como uma questão dicotômica, né, ou vacina adolescente ou revacina idoso. Não são questões dicotômicas, não são questões paradoxais. Deveria haver vacina para todo mundo? Sim, deveria, mas a realidade não é essa. Para aqueles que não sabem, se nós somarmos tudo que está sendo fabricado no mundo hoje, com todas as plataformas de vacina, tem 4 bilhões e 200 mil doses fabricadas. Essa é que é a verdade. A maioria delas é de 2 doses. Ora, nós somos 8 bilhões de pessoas no planeta. Portanto, nós não vamos vacinar, professor Paulo, nem 1/3 da humanidade nesse primeiro momento, o que é uma coisa iníqua. Nós reconhecemos, a OMS, né, o Dr. Tedros está dizendo que o objetivo da OMS é vacinar até o final de 2021 10% da população mundial. É incrível que isso seja um objetivo, mas é um fato, é a posição da OMS, porque sabe realisticamente que muito provavelmente nós nem vamos conseguir isso, né? Então, assim, é justo ou não é justo? Não adianta nós colocarmos, eu estou colocando questões que certamente os nossos ouvintes quererão discutir. Não é uma questão de ser justo ou não ser justo, de se é melhor vacinar os adolescentes. Não, eu concordo que quem mais morre é quem é idoso e quem tem doença. Quem tem doença de imunidade também morre mais, complica mais, precisa mais de terapia intensiva. Então, esse grupo, os estudos mostraram que a taxa de imunidade conferida pelas vacinas, ela se estiola nos 6 meses subsequentes a ela. Então, fazer um reforço é uma medida que não é um arbítrio nem meu, nem do professor Esper, nem de nenhum colega que eventualmente tenha uma posição favorável a isso. E tampouco é uma dicotomia entre ou. Não, nós vamos vacinar, se tivermos vacina, todas as pessoas e ter a cobertura de 80% da população brasileira, que é o desejável, que é o nosso objetivo e que é aquilo que vai nos permitir realmente controlar a epidemia no Brasil. E, por fim, nós temos uma nova avenida de perspectiva, que não é vacina, professor Paulo, mas que nesse momento começam a aparecer os primeiros resultados realmente com plausibilidade, com possibilidade de adoção, que são alguns tratamentos com uso de antivirais, com uso de outros medicamentos da ordem de anticorpos monoclonais e que poderão ser usados eventualmente, se os estudos de fase 3, que começam neste momento, inclusive no Brasil, resultarem na possibilidade de se usar medicamentos
por via oral, que é muito mais fácil, para os 80% de casos que não são graves na Covid-19. Mas isso é preciso que os estudos gerem resultado. Por hora, nós só podemos dar a informação de que eles estão começando a serem feitos e nós esperamos que eles resultem com resultados tão positivos quanto o foram os estudos de fase 1 e 2. Então, assim, esses eram os comentários iniciais que eu faria, professor Paulo, e deixo para os meus colegas, a quem eu terei muito prazer de ouvir. Muito obrigado, doutora Margarete. Eu teria aqui já uma meia dúzia de perguntas para fazer, mas eu só vou fazer um pequeno comentário. Quando o Drauzio Varela fala que é uma ação criminosa e a doutora chama de responsável, eu vou dizer que isso configura crime de responsabilidade, não é isso? Eu acho que é por mais ou menos aí. Juntando a ideia de não vacinar com essas duas ideias, quer dizer, a questão da responsabilidade e o fato de ser criminoso, né? Então aí a gente acho que chegamos a um denominador comum, né? Mas, enfim, muito obrigado, excelente, mas eu vou colocar as minhas questões lá no final. Soraya, pode ser? Sim. Muito bom estar aqui com vocês, muito obrigada, boa tarde, professor Paulo, uma honra para mim participar dessa atividade e estar com meus colegas, nossos colegas da nossa Universidade de São Paulo. Eu sempre falo, eu tenho assim a alma muito tranquila, porque eu sou da Unifesp, da Escola Paulista de Medicina, mas a minha alma mater é a USP, então é a Universidade de São Paulo, minha universidade. Eu quero cumprimentar a todos da FEFLESH e quero cumprimentar a todos dessa atividade, em especial a professora Margarete, minha querida colega de tantas andanças nesse último ano e meio também, e em particular com a Fiocruz, com quem temos uma proximidade muito grande, a presidente da Fiocruz, a nossa querida presidente, que tem estado conosco em tantas atividades, e o nosso querido professor Esper, que, lembrando, né, Esper, que a gente sempre lembra que o Esper foi egresso da nossa universidade, então, da nossa Escola Paulista de Medicina, e foi nosso colega também aqui durante um tempo, e é muito importante estarmos aqui juntos. Vou tentar fazer uma fala que, obviamente, não é uma fala sobre as vacinas especificamente, ou sobre as questões técnicas relacionadas à vacina. Eu gostaria de trazer aqui alguns aspectos que nós temos trabalhado e que dizem respeito principalmente à divulgação e ao trabalho das universidades em relação à pandemia. Então, inicialmente, eu vou fazer aqui uma apresentação, é breve, mas mais para me auxiliar aqui na fala e para eu não passar muito do tempo, não exagerar aqui no tempo, mas sem transformar numa coisa muito, muito chata, né? Ou muito demorada. Eu queria pergunto se vocês conseguem enxergar aqui a nossa apresentação? Sim, né? Acredito que sim. Então, o meu foco aqui está principalmente em relação à questão da educação. Vejo que esse ciclo de jornadas se relaciona à questão da educação também, educação em tempos de pandemia. E aí eu tenho que trazer a questão da educação superior e a expansão que as nossas universidades federais fizeram, as nossas universidades públicas em geral, mas principalmente as universidades federais. Aqui nesse gráfico nós conseguimos ver em azul, as universidades expandiram muito nos últimos 15 anos,
Também as universidades particulares, aqui nesse outro tom em marrom, mas nós temos um avanço muito grande das universidades federais, principalmente nesse período dos últimos 15 anos, até 2015, 2016, depois nós temos aqui uma estabilização, mas também um aumento das matrículas nas universidades estaduais. Então, as nossas universidades públicas fazendo o seu papel e cumprindo a sua missão. E por que eu digo isso? Porque a ciência que nós temos no nosso país, isso é uma publicação recente do jornal da USP, mais um levantamento feito, né, recentemente, mostra que mais de 80% dos pesquisadores da ciência do nosso país está nas universidades, em especial as universidades públicas, em especial as universidades federais e estaduais, incluindo especialmente as estaduais paulistas. Quer dizer que de cada 8 cientistas, de cada 10 cientistas, nós temos 8 cientistas trabalhando numa destas universidades. Bem, e aí eu quero trazer uma questão aqui para nós, que talvez seja tão importante trazermos quando nós falamos de desinformação, combate aos movimentos anti-vacinas, a percepção sobre as nossas universidades. Então, eu trago este editorial do Estado de São Paulo, publicado no dia 22 de julho de 2018, quer dizer, um ano e pouco antes do início da pandemia, e a percepção, principalmente da mídia, da grande mídia, a percepção sobre as nossas universidades era o seguinte: muito dinheiro, educação ruim. Então, este editorial, e não foi só esse, nós tivemos muitos ataques, muitas ações contrárias a tudo que nós estávamos fazendo e fazemos nas nossas universidades. Na mesma época, um pouco depois, nós publicamos um artigo no mesmo Estado de São Paulo, a partir de uma pesquisa de opinião que nós tínhamos, havia sido realizada por um instituto de pesquisa que hoje colabora conosco, e que mostrou que a população, mesmo com todos aqueles ataques, antes da pandemia, a população já apoiava as nossas universidades, entendendo que são patrimônio do nosso país. Mas os cortes, as dificuldades, elas eram imensas antes da pandemia e, infelizmente, elas continuaram, né? Aí nós temos esse grande divisor de águas, que é esse momento da pandemia, das incertezas, das dificuldades. A professora Margarete falou tão bem, quantas situações, quantas discussões junto à sociedade, e nós continuamos com esta palavra de ordem, né, ou esta palavra-chave, quer dizer, a incerteza. Ainda sabemos muito mais hoje, um ano e meio depois, mas ainda temos muito a aprender e temos que fazer, temos ainda muito que fazer. Mas, como eu disse no ano passado, antes das vacinas, não dá para ficar de braços cruzados, continuamos com este mote, não podemos ficar de braços cruzados. Hoje já temos a vacina, como disse a doutora Margarete, nós conseguimos antecipar e ter uma licença emergencial a partir de um esforço muito grande de muitos atores, a presidente Nízia e todos os atores da Fiocruz, que estão trabalhando fortemente para isso. Então, além do Instituto Butantan, todos os nossos colegas da USP, que tanto se dedicaram, como o doutor Esper, que está aqui, para que nós tivéssemos as vacinas. Além disso, as nossas universidades, elas atuaram em muitos projetos de pesquisa, ao ponto de termos aí tratamentos, né, pesquisas clínicas, que trouxeram os elementos, as evidências científicas para que nós pudéssemos combater a fake news a partir do uso da hidroxicloroquina. Isso foi visto por diversos pesquisadores em estudos multicêntricos. Também o uso de corticoides, que nós não sabíamos, hoje nós sabemos que é possível utilizar os corticoides para diminuir a mortalidade, além de todas as estratégias de diagnóstico,
da Rede Vírus, que nós fazemos parte, também junto com a Fiocruz e diversas outras universidades, e aí um levantamento recente que fizemos, mais de 34 milhões de pessoas foram atendidas pela rede das nossas universidades, com mais de 800 projetos de pesquisa e milhares de ações de extensão e de projetos sociais. Na Unifesp, como nós sabemos, a Unifesp realizou os estudos e continua em andamento, os estudos de fase 3 ainda não terminaram, né, os estudos de fase 3 da vacina de Oxford, que hoje é produzida pela Fiocruz e que foi coordenado pela doutora Lili Vex. Assim como tivemos outras vacinas, como nesse artigo da Science, em que o Brasil se transformou num grande pesquisador das vacinas, não só as vacinas de fase 3, mas na fase 3 das vacinas, de vacinas produzidas em outros países, mas também das nossas próprias vacinas. Hoje nós temos pelo menos 15 projetos avançados de vacinas no Brasil, e pelo menos 5 já com um potencial muito grande de estudos de fase clínica e de fase 1, e uma delas que já entrou na fase clínica. Então, nós precisamos continuar, a questão hoje é do financiamento, porque neste mesmo período, infelizmente, o financiamento da CAPES, que é tão importante para as nossas pesquisas, nas nossas universidades, o financiamento da CAPES em 2020, vejam aqui, uma queda, mais queda, né? Já vínhamos numa queda, e hoje, em 2021, com uma queda que continua na CAPES, no Ministério da Ciência e Tecnologia, com os recursos caindo desde 2014, mas atingindo patamares agora em 2021, que nós não esperávamos ter, mesmo diante de uma pandemia que tanto precisamos da nossa ciência. Aqui também para mostrar os recursos do MCTI, numa outra lógica de cálculo, e os recursos do FNDCT, do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que nós tanto precisamos também para desenvolvermos as nossas próprias vacinas. Quer dizer, as nossas vacinas brasileiras estão esperando os recursos para que elas possam continuar em desenvolvimento. E aí eu queria trazer um pouco de boa notícia, algumas boas notícias aqui. Nós criamos o Centro Sou Ciência recentemente, que é uma forma de conectar a sociedade e a universidade e a ciência que é feita nas nossas universidades, para assim mostrarmos para o nosso público, para a nossa sociedade, mesmo dentro das nossas universidades, para mostrarmos o quanto nós podemos ainda fazer e o quanto nós temos esse potencial tão importante e que nós podemos desenvolver. Perdão, acho que eu parei sem querer, voltou. Eu queria trazer aqui uma pesquisa recente que o Sou Ciência realizou e que foi publicada agora numa matéria grande na Folha de São Paulo, mas muitos dados ainda estão nos nossos artigos, que estão no nosso portal, mas eu queria trazer algumas informações importantes. Olha só que interessante, as pessoas estão procurando informação sobre a pandemia, sobre a prevenção, sobre o tratamento e sobre as vacinas. Isso ganhou uma notoriedade, felizmente, com pessoas como a doutora Margarete, o doutor Esper, tantas pessoas como os divulgadores, influenciadores que estão atuando, o doutor Drauzio Varela, tantos que estão ajudando a disseminar e a divulgar informações de boa qualidade na TV, nas redes sociais, nos jornais e revistas. E nós verificamos também que, quando as pessoas buscam a informação, elas buscam na TV, prioritariamente, mas muitas delas querem buscar os artigos científicos. Chega a quase 40% o número de pessoas que deseja entender os artigos científicos. Mas como fazer diante de tanta informação? E é isso que a doutora Margarete também mencionou, são centenas de milhares de artigos
científicos sendo publicados desde o ano passado, e nós precisamos traduzir isso porque a população precisa receber essa informação de boa qualidade, de boas fontes. Então, é uma ciência, é a ciência contra as fake news. Os brasileiros querem ler artigos científicos. E o interessante aqui também, apenas 8% da população, um pouco mais, se orienta pelas informações do presidente. Então, isso é uma boa notícia, porque nós temos as pessoas buscando artigos científicos ou não ouvindo tanto estas informações, pelo menos estas informações sobre vacinas e sobre ciência, do presidente Bolsonaro, que não tem contribuído para a divulgação da ciência, não tem contribuído para que nós tenhamos as vacinas sendo divulgadas. Apesar de tudo isso, de todos os movimentos anti-vacina, o brasileiro, como disse a doutora Margarete, isso aqui confirma o que a doutora Margarete falou, o brasileiro quer se vacinar. Somente 5,5% não tomou e não pretende tomar. Apenas 5% da população. Os demais, eles já tomaram pelo menos uma das doses, isso aqui já tem um mês, essa pesquisa, e uma parte não tomou e ainda mais pretendia tomar naquele momento da pesquisa. Isso é uma ótima notícia, faz com que a gente tenha muito estímulo para continuar como esta atividade que vocês estão realizando aqui. Então, as pessoas que também estão dando mais importância ao SUS, isto é fantástico, e principalmente as pessoas de alta renda, onde mais aumentou o apoio ao SUS. Então, todos nós ouvíamos antes da pandemia que o SUS isso, o SUS aquilo, o SUS não atende bem, o SUS demora, e vejam, 98% de acréscimo na população de mais alta renda, ou seja, todas as pessoas estão dando valor ao SUS hoje, porque é lá que elas podem obter as vacinas. E quero dizer também que as pessoas estão apoiando mais a expansão das nossas universidades. Olha só que maravilha isso também, porque as pessoas estão contrárias aos cortes, que continuam acontecendo, como eu já falei, e elas querem e entendem que é necessário continuar o programa de expansão das nossas universidades. Nós fizemos também toda também uma investigação, uma análise por extrato social e por escolaridade, mas importante aqui que apenas 8%, esse número baixou muito, 8% dos pesquisados, dos que participaram da pesquisa, apenas 8% entende que deveria privatizar as universidades e cobrar mensalidades. Isto é também um grande apoio ao que nós estamos fazendo. Se vocês quiserem verificar essa pesquisa com mais detalhes, isso está no nosso portal do Sou Ciência, está bastante acessível, mas eu queria, nesse momento final dessa minha fala, falar de uma estratégia que também nós estamos muito envolvidos e muito entusiasmados, eu particularmente, junto com o professor Arnaldo Colombo, estamos iniciando aqui o nosso Centro de Saúde Global da Unifesp, a ciência a serviço da saúde, pensando novamente o futuro agora. E por que isso? Iniciativas de saúde global que estão acontecendo em diversas partes do mundo, em alguns lugares já existe há mais tempo, como este da Johns Hopkins University, da Universidade de Siena, com a qual a doutora Lili já tem uma colaboração há muitos anos, a doutora Lili, lembrando que coordena os estudos da vacina de Oxford, vacina Fiocruz, e nós temos aqui diversas instituições que já têm os seus centros de saúde global, e no Brasil nós temos que iniciar também esta caminhada no sentido de termos mais interdisciplinariedade. E por que isso? Porque nós sabemos que as pandemias não vão
parar aqui. E nós também precisamos melhorar e aumentar o investimento na ciência e na saúde, para que nós possamos diminuir, vejam só este gráfico, que importante, né, os países que mais têm investimento em ciência em relação ao PIB, foram os países que tiveram menos mortes. Os países que investiram menos na ciência foram os países que tiveram mais óbitos com a Covid-19. Então, nós sabemos que também que os países que investem em ciência, este ano, terão projeções econômicas muito mais avançadas do que os países que não investiram, como no caso do Brasil. E nós também temos que trabalhar nesse conceito, por isso os centros de saúde única, de saúde global, é o conceito de saúde única, porque não existe a saúde se nós pensarmos só no indivíduo, né? Nós temos que pensar nos seres humanos, nos animais e também no meio ambiente, nessa perspectiva de saúde única. E, finalmente, quero fechar com isso, o acesso às vacinas. O Dr. Paulo Bus, também da nossa querida Fiocruz, o Dr. Paulo Bus tem falado muito sobre isso, a diplomacia da saúde, em relação à saúde global, e a saúde e os bens da saúde como bens públicos. Então, falar em acesso à vacina, a doutora Margarete agora acabou de falar também, nós temos que trabalhar para ampliar o acesso à vacina, tornando as vacinas e os medicamentos como bens públicos. E finalizo aqui com a mensagem de que esse é um dado de ontem, talvez o doutor Esper fale mais sobre isso agora, nós temos cada vez mais dados mostrando que a vacinação é a medida, junto com as máscaras e junto com o distanciamento, no presente momento, é a única medida que nós temos, são as únicas medidas para diminuir o número de casos, número de casos, mas principalmente o número de casos graves e o número de óbitos. Nós temos essas evidências, nós temos esses dados, esse é um dado do Financial Times de ontem. Então, quanto maior a vacinação, maior vai ser a nossa proteção. Então, eu fico por aqui e deixando essa mensagem e à disposição para as nossas perguntas depois. Muito obrigada. Muito obrigado, professora Soraya, foi um prazer ouvi-la. Temos, assim, como ocupa o cargo de gestão, a gente começa a pensar exatamente da mesma forma, mas, enfim, mas isso já acontece há muitos anos, né? Enfim, então, passo a palavra agora ao professor Esper Calas. Esteja à vontade, professor Esper, seja muito bem-vindo à FEFELESH. Espero que todos tenham uma boa impressão, né, e entendam que o importante agora é a gente criar esses grupos de interação multidisciplinar que possam interagir, né, e principalmente transmitir ciência, né, a ciência que às vezes é inacessível do ponto de vista mais técnico, mais duro, e transmitir para o grande público, para as pessoas que precisam saber a respeito daquilo que significa a sua própria saúde. Então, passo a palavra a você, Esper, por favor. Muito obrigado pela presença. Professor Paulo, muito obrigado pelo convite mais uma vez. Não só o prazer de receber um convite honroso desse, mas também a satisfação enorme de estar ao lado da Margarete, minha querida amiga Margarete, com quem nós passamos momentos muito difíceis juntos desde o começo da pandemia, e também a minha Patrícia Soraya Ismaili, professora da Unifesp, que conheço há muito tempo, e tenho uma admiração enorme pelo seu trabalho, e sempre um enorme prazer estarmos juntos aqui, Soraya. Eu vou tentar falar um pouco menos, para dar mais tempo para a gente debater, não é mesmo? Mas eu vou aproveitar o gancho da Soraya de referir a vocês duas de forma mais informal, mas é que a gente se conhece há tanto tempo que
Acho que dá para... Tem que ser, a gente tem esse diálogo mais fluido. Mas o slide mostra uma coisa muito impressionante. Em resumo, quem toma vacina se protege, quem não toma vacina pode morrer. Os números são tão assustadores na hora que a gente separa essas avaliações de diferentes lugares. Chegamos a ter dados mostrando que 98% das pessoas que vão para o tubo na UTI são não vacinados. Assim, é impressionante o impacto que as vacinas causam. O que faz com que essa mensagem não seja aceita por alguns? E aqui eu acho que a Fefelete, todo mundo que milita nessa área, pode nos entender um pouco melhor. A primeira coisa é que essas pessoas sempre existiram, né? Quer dizer, você olha na história, mesmo lá para trás, quando a varíola, uma doença muito mais agressiva, muito mais mortal, muito mais aparente, teve uma resistência enorme para a adesão à vacina, né? E tinha pessoas que não queriam vacinar de jeito nenhum, foi motivo daquela guerra das vacinas no começo do século no Rio de Janeiro, desenhos das pessoas se transformando em vacas quando recebiam a vacina. Então, a história do negacionismo às vacinas sempre existiu. Agora, nós temos exemplos mundiais, e aqui o principal deles é a varíola, mas tem vários outros, que essas barreiras foram interpostas, foram resolvidas e ficamos livres do agente causador, né? E aqui esse exemplo ele é amplo e assim inesgotável com todas as outras vacinas que a gente utiliza no calendário de vacinação das crianças, né? Muitas doenças praticamente sumiram, né? Nós temos livres de poliomielite no Brasil, erradicou-se do mundo 2 dos 3 vírus causadores da poliomielite. Sarampo ainda acontece só quando a gente relaxa a vacinação. E aí vão exemplos e exemplos. A gente tem que encontrar um meio de fazer essa mensagem chegar mais forte. E nós, no Brasil, aprendemos a fazer isso de alguma forma. Ainda não é absolutamente perfeita, mas a adesão à vacinação aqui do brasileiro é a melhor do mundo. Talvez por esses históricos listados pela Margarete no começo da sua apresentação, de que nós participamos tanto tempo de programas de vacinação. O conceito de vacinação em campanha foi criado no Brasil. Isso é usado no mundo inteiro hoje, criado aqui. Graças às nossas iniciativas e com a participação da sociedade que a gente conquistou ao longo do tempo. Por isso que a gente tem uma adesão às vacinações tão alta aqui no Brasil, e a gente precisa entender o nosso caso e achar ali aonde estão os instrumentos para não só a gente aprimorar, mas como também fazer os outros países irem no mesmo caminho. Uma dessas coisas é tão forte que a gente, por exemplo, me conte um único político que tenha ido aqui no Brasil à TV falando eu sou contra as vacinas. Não tem. Nós temos alguns aí que não querem se vacinar, mas isso é muito menos do que, por exemplo, existe lá nos Estados Unidos, que tem senador e deputado que vão para a televisão dizer que eles não são contra, que as pessoas têm que ter o direito de escolher, e isso é uma agressão à individualidade, assim, sem levar em consideração que ele violando essa visão coletiva, está botando todo mundo em risco, né? Mas nós conseguimos, então a gente tem que estudar isso melhor. Então vocês precisam nos ajudar a entender isso, Paulo. Como que nós encontramos os caminhos, né, para chegar a essa solução? E veja, somente a gente, com a ajuda de especialistas como vocês, vamos conseguir passar essa mensagem de uma maneira cada vez mais que enraize no conhecimento da população brasileira, que pode trazer esses outros conceitos que a Soraya trouxe tão bem na sua apresentação, e a Margarete também já chamou a atenção, que a base da adoção à vacina passa também pelo entendimento da importância da ciência. E isso é uma coisa que a gente tem que andar bem mais.
A gente tem que fazer as pessoas entenderem e remediar, ou talvez fazer uma prevenção para esse pensamento que começou a ser cultivado no Brasil, que universidades é lugar de maconheiro, que universidade é lugar de gente desocupada, que são radicais de esquerda que dominaram, que isso não é verdade. Nós temos a contribuição brasileira na ciência, sempre, assim, 85%, mais de 80% aqui é de profissionais nas universidades brasileiras. Se a gente coloca os institutos juntos, dá quase 100%. Quase 100%. Ou seja, a gente não teria tido oportunidade. Alguém vai dizer, não, mas a ciência brasileira está um passo inferior das internacionais e nós ainda estamos distantes, nós investimento demais para pouco retorno. Veja, 4 vacinas que nós estamos usando aqui no Brasil, tá certo? Coronavac, estudo feito aqui no Brasil. O estudo que liberou a vacina para o mundo inteiro. AstraZeneca, estudo concebido também no Brasil, feito lá na Unifesp e várias outras instituições aqui do Brasil. Johnson & Johnson, estudo feito também no Brasil. Investigadores principais do projeto primaz de aprovação da Johnson & Johnson, o Janssen, aqui do Brasil. Pfizer, a publicação principal do estudo da Pfizer tem 2 pesquisadores brasileiros. Quem venha me dizer que o Brasil não contribuiu com esse conhecimento? As 4 vacinas que nós utilizamos foram também ou quase totalmente desenvolvidas aqui, que é o que beneficia o mundo inteiro. Nós temos que fazer essa mensagem chegar. As pessoas têm que entender a contribuição que nós demos, entendeu? É porque se a gente não consegue passar, aí não se percebe a importância do investimento em ciência, não se consegue entender a gravidade dos cortes do investimento que nós tivemos nos últimos anos. E perto, esse investimento na ciência brasileira, perto do orçamento da União, é um ponto decimal. É um ponto decimal. Nós estamos falando de um investimento que não chega a uma fração do investimento do Ministério da Saúde em um mês. Para todo o ano do investimento que acontece na ciência e tecnologia brasileira. Então, a gente fica se pegando em algumas iniciativas mais frágeis. Nós temos as fundações de amparo à pesquisa dos estados que vêm se fortalecendo, mas elas ainda ficam atrás da quantidade de investimento necessária para fomentar, de fato, dar o grande salto da ciência brasileira. E nós precisamos disso, fazer de alguma maneira essa mensagem chegar na população. Porque através disso a gente consegue solidificar a mensagem de que as vacinas são um pilar mestre para a gente enfrentar as doenças infecciosas. Sem esse pilar, a gente vai ficar ao sabor da capacidade de transmissão desses agentes e as mortes, consequentemente, por ele induzidas. Então, eu acho que a gente tem que encontrar os meios, achar esse caminho para conseguir solidificar várias das conquistas que nós tivemos no passado e conquistar mais. E essa conquista mais é o que todos os países, como também aquele gráfico que a Soraya mostrou, onde você tem mais investimento, você tem menos morte. Onde você tem mais investimento, você tem mais acesso às vacinas. Você tem contribuição de novas tecnologias para enfrentamento das enfermidades, dos agravos. E, consequentemente, você vai trazer mais benefícios para a população. Então, a gente tem que olhar o investimento em ciência, desenvolvimento e inovação no Brasil como uma coisa estratégica. O retorno que você dá para a proteção do país e proteção da sua população é custo efetivo muito superior a comprar um submarino, gente. Não é? Quer dizer, que você pega uma boa descoberta feita por um jovem investigador hoje, vai afetar a vida, às vezes, de milhões de pessoas ali no futuro. Então, esse é o papel, assim, na hora que a gente passa a impressão de que nas universidades é uma coisa elitista, que os institutos de pesquisa brasileiros é uma coisa para poucos, e nós só temos que investir na educação básica, que precisa do seu investimento, nós vamos cometer um erro gravíssimo, e nós vamos coletar esse problema lá no futuro, que a gente vai ficar dependente das outras nações para conseguir encontrar soluções que a gente precisa encontrar para o povo brasileiro. Então, eu acho que
Nós temos que virar isso e temos que fortalecer essa cadeia de informação para a população, para quem sabe a gente prevenir grandes tragédias no futuro. E veja, novas pandemias vão surgir. Eu escrevo uma coluna para a Folha de São Paulo a cada 15 dias e tento fazer uma abordagem muito mais de um olhar técnico para não entrar nessa brigaiada política que dominou o país, né? Alguns criticam, se você não devia brigar mais, mas eu tento fazer uma coisa um pouco mais focada numa tentativa de reflexão sobre alguns dos aspectos que principalmente a pandemia de Covid-19 nos colocou. E um deles, que vai ser a de amanhã, é uma reflexão sobre outras doenças de transmissão respiratória que ficaram escondidas durante a pandemia. Então, quem ouviu falar alguma coisa sobre gripe durante esse ano e meio ou mais que passou? Muito pouco. Por quê? Porque agora todo mundo, evidentemente, é compreensível, está preocupado com a Covid-19. Agora, curiosamente, dados de outros países vêm mostrando que o número de casos de gripe reduziu enormemente por causa das medidas não farmacológicas de prevenção, máscaras, distanciamento, diminuição da atividade escolar, diminuição de atividades coletivas. Agora, o que a gente está diante? A gente está diante de um período onde a população, de certa forma, foi poupada de contato com o vírus da gripe, por exemplo, em grande parte. Nós temos uma quantidade de testes para monitorar essas doenças finita, e aqui no Brasil muito limitada, e agora acúmulo de suscetíveis junto com a abertura das atividades. O que nós vamos ter? Crescimento, outro surto mais para frente, de gripe, vírus essencial respiratório e outras pandemias que surgirão no futuro. Então, como que a gente previne isso? Investimento. Estratégias de desenvolvimento de medidas de diagnóstico, monitorização, notificação de casos, novos tratamentos, desenvolvimento de vacinas. E isso tem que ser feito também no Brasil. Então, eu espero que as pessoas percebam isso, que essa terrível crise que a gente passou também sirva de oportunidade para passar essa informação para a população, de que somente esse investimento vai nos aliviar de sofrimento futuro e a gente saia com um país um pouco melhor do que a gente teve na hora que começou essa pandemia. Então, eu vou passar de volta a palavra para você, Paulo, para a gente ter mais tempo para discussão. Muito obrigado outra vez. Não, quem tem que agradecer aqui só eu, em nome da faculdade, em nome da universidade, a contribuição tremenda que vocês deram. Mas agora eu vou fazer meu papel provocativo, né? Assim, primeiro, eu gostaria de dizer que cada um de vocês pode fazer pergunta para cada um de vocês. Tem alguns comentários que apareceram no YouTube, mas eu vou fazer uma primeira provocação que diz respeito ao percentual razoável digamos, de vacinação completa. O que vocês acham disso? Para que a sociedade minimamente possa começar. Eu estava vendo ontem mesmo uma reportagem sobre Portugal, que chegou a 80% de vacinação completa na sua população, né? Em que as pessoas começam a andar sem máscara em lugares abertos, mas com máscaras em lugares fechados. A experiência de Nova York foi um pouco diferente. Então, eu gostaria de saber, assim, o que vocês pensam a respeito desse, digamos, esse número cabalístico, assim, a partir de que percentual de vacinação completa nós poderíamos pensar, assim, para a retomada de alguma coisa. Essa é uma questão. A segunda questão, a doutora Margarete colocou, eu vou chamar de Margarete, viu? E, por favor, não me chamem de professor, por favor, porque senão me sinto muito pouco à vontade. Eu não deixo nem que meus alunos me chamem de professor. Então, é assim. Então, que a Margarete comentou, que é a questão da terceira dose, né? A terceira dose, ela é mais importante do que a continuidade da aplicação. Eu sei que você disse que não haveria uma dicotomia, mas sim uma conjunção dessas dois fatores. Assim, a terceira dose nos idosos e naquelas pessoas com doenças.
ela seria mais importante hoje do que a aplicação em adolescentes e crianças futuramente? Essa é uma segunda questão. A terceira questão, e eu gostaria de ouvir de vocês, é assim, a gente sabe que nos Estados Unidos deu mal por conta justamente desse movimento, principalmente no centro-oeste norte-americano, né, de resistência às vacinas, né? Em que medida esse problema, que é razoavelmente restrito, tem lá o sul também, né? Quer dizer, temos ali a Flórida com grandes problemas, mas como esse problema, que é geograficamente limitado, interfere nas regiões, por exemplo, Nordeste americano, Califórnia, em lugares em que houve uma adesão bem maior à vacinação, o que interfere esse grupo resistente à vacina, que acaba, por aquilo que o próprio Esper falou, né, chegando naqueles números de que 98% das pessoas que estão entubadas, não sei se era nos Estados Unidos que ele estava dizendo, mas eu quero crer que sim, são aqueles que não tomaram vacina. A minha pergunta agora é mais ou menos o inverso. E o que esses 98% que não tomaram vacina interferem naquelas regiões em que se tomou vacina? E em que medida esse tipo de ação, aí sim, Margarete, irresponsável, né, porque é irresponsável mesmo, e aí é sem papas nas línguas, né, eu vou falar mesmo, é irresponsável, em que medida isso pode nos afetar ou afetar outros países, outras regiões, nesse movimento que é um movimento global. Quer dizer, não há como você imaginar que nós não estamos vivendo numa grande aldeia. Estamos. Então, eu jogo para vocês esses questionamentos, depois eu faço alguns comentários, não acho que eu vou fazer agora, que já fica, porque são comentários, literalmente comentários, né? De algumas pessoas. Primeiro delas, da Nelida, que é nossa funcionária dentro da faculdade. Doutora Margarete, parabéns, desde o começo da pandemia, a senhora consegue explicar tudo de forma tão simples que todo mundo consegue entender. Minha admiração pela senhora é gigante. Então, assim, são fãs, né? A outra, Natália Nunes, aí acho que é mais para a Soraya. Se a pesquisa brasileira já faz tanta coisa incrível com tão pouco, imagine se tivéssemos investimentos que fossem condizentes às nossas necessidades. E aí tem uma pergunta do Zé Clóvis, que aí eu passo depois que vocês começarem a se divertir com essas provocações, e, por favor, se sintam à vontade em desconsiderar provocações de leigo, né? Tá certo? Então, eu coloco aí essas questões, que eu acho que são questões que talvez instiguem muitas pessoas que acompanham noticiários, que leem jornal, e que a gente sabe que não são a maioria, infelizmente. Ô, Paulo, vamos seguindo uma ordem, eu vou começar a responder, acho que são perguntas que eles podem responder todos da mesma maneira, né? Essa questão do percentual de vacinado, Paulo, né, muitas vezes nós também traduzimos um pouco para as pessoas entenderem o que é falar de uma virose respiratória de fácil transmissão, né? O Esper deu o exemplo da varíola, nós poderíamos dar o exemplo do sarampo, né? Enfim, doenças que se transmitem muito. A Covid-19, ela rapidamente mostrou, né? Todo mundo ouviu a gente falar na televisão, explicar o que era aquele R0 ou RT, né? Que era aquele índice que mostra a capacidade de transmissão da doença. Uma doença que tem uma capacidade de transmissão, que no início, na cepa original, era de 1 para 2,5, 3, eventualmente, mas que na cepa atual é para 5 ou 6, como é na cepa delta, obviamente é uma doença que se transmite com muita facilidade. Então, para controlar uma epidemia com essa capacidade de transmissão, eu diria, né,
enfim, baseada em princípios e conhecimentos epidemiológicos, que nós, para ter conforto, nós precisaríamos seguir o exemplo de um país que é pequeno, evidentemente não representa um país continental como o Brasil, como Portugal, mas eu diria que nós vamos poder ter um pouco de tranquilidade, Paulo, com 80% da população vacinada. Eu diria, e o Esper vai dizer o que ele pensa disso, né? A questão da terceira dose, eu já me manifestei, acho que não há dicotomia, o mundo ideal não é o mundo real, né? O mundo ideal seria ter vacina para todo mundo, há uma estratégia que o Brasil adotou e eu estou de acordo, né? Outros países adotaram outras estratégias, como, por exemplo, vacinar jovens primeiro, como, por exemplo, foi a Indonésia. Ela optou, porque os jovens é que vão para a rua, então, baseado nesse princípio, vacinou primeiro os jovens e agora está vacinando os mais velhos. O Brasil vacinou aqueles que morrem mais e que complicam mais, e eu sempre achei que essa nossa posição era mais correta, dado a nossa demografia. Coloca em discussão, né? E a questão dos antivax, eu considero realmente... Eu poderia dizer várias coisas, sabe, Paulo? Uma falta do que fazer, uma irresponsabilidade, né? E usar uma porção de adjetivos, né? Mas eu acho que, nesse momento, o nosso papel, como, aliás, disse o professor Varran, com muita sabedoria, né? É um papel, sim, de convencimento. Eu exerço esse papel todos os dias. A minha funcionária aqui de casa foi se vacinar. E aí estava no auge daquelas notícias sobre a AstraZeneca. Ela me ligou, num subúrbio daqui do Rio, e disse, doutora, tem 3 pessoas atrás de mim, é a AstraZeneca, toda feliz, porque ia receber a AstraZeneca, que era a mesma que eu tinha recebido, né? E ela falou, tem 3 pessoas atrás de mim que não querem se vacinar porque é a AstraZeneca. Uma já está indo embora. Eu disse, bota seu telefone celular aí que eu vou falar com eles. E aí eu falei com os 3. Eu demovi 2 e um não teve jeito. Ele foi embora, disse que não ia tomar uma vacina que dá trombose. Eu falei, mas o senhor é evangélico, né, independentemente de qualquer... E é isso, gente, eu acho que não é só a política que tem sido usada de maneira deletéria, eu acho que a religião tem sido usada de maneira deletéria, né, essas pessoas estão emprenhadas, né, de coisas, desde que a doença é do Satã ou do Satanás, até que Jesus é que vai curar, e a vacina vai fazer virar sei lá o quê, jacaré ou não sei o quê, mas enfim, então esse tipo de coisa, a responsabilidade dessas lideranças é muito grande, né? E infelizmente no Brasil nós ainda temos um papel, como nos Estados Unidos também, Paulo. Os Estados Unidos têm igrejas e mais igrejas dizendo para não vacinar, como grupos muito ortodoxos também não querem se vacinar. Então, nesse sentido, para concluir, eu estou de acordo com medidas como, por exemplo, o presidente Macron tomou na França, de que para voltar, profissional de saúde para voltar a trabalhar, professor para voltar a trabalhar, funcionários públicos têm que estar vacinados. E eu fiz, e digo isso aqui, enfim, de maneira muito franca, fiz reunião com várias empresas que me chamaram de energia, com milhares de funcionários, e eles me fizeram essa pergunta ao vivo, se eu estava de acordo que eles exigissem dos seus funcionários para voltar ao trabalho presencial vacinação, e eu disse que sim, e eu estou de acordo. Eu acho que numa situação dessa gravidade, nós podemos sim exigir que as pessoas apresentem, como eu já estou, eu vou no meu clube que eu frequento, já sou obrigada a mostrar o meu QR Code quando eu entro, todas as pessoas que estão entrando. Eu fui visitar o Arte Rio aqui, eu apresentei o meu QR Code, não tinha ninguém, quem voltava, não tinha jeito, e eu acho que medidas como essa são educadoras, ainda numa sociedade que tem um nível de educação distante do desejável, como aliás mostrou a Soraya na sua primorosa apresentação. Muito obrigada aí, viu, Soraya? Linda apresentação. Muito obrigada, Paulo. Obrigado, Margarete. Passo a Soraya. Perfeito. Inicialmente, eu quero dizer, concordo plenamente com tudo que a doutora Margarete, que a Margarete acabou de dizer, e também concordo com a Nelly, que eu conheço, técnica da USP. Concordo, Nelly, a Margarete é sempre precisa e muito, muito didática, além do que, com esse jeito tão carinhoso, tão acolhedor, tão que faz a gente
né, se deliciar com tudo que ela fala. Que você não me viu zangada, Soraya. Mas mesmo zangada a gente gosta, porque você transmite... Às vezes eu fico muito zangada, Soraya. Imagino, porque também tem situações, né, estas mesmas que você acabou de mencionar, como, por exemplo, alguém que te faz uma pergunta como essa, né? Não que você vai ficar zangada com isso, mas com pessoas que você também argumenta e muitas vezes não consegue convencer com os argumentos da lógica, com os dados, com as evidências. E de fato, eu queria concordar com a Margarete, inclusive porque a nossa pesquisa tem mostrado que não só a questão dos políticos, em especial alguns políticos em particular, e também a falta a questão de lideranças religiosas, né, nós vimos isso na nossa pesquisa. As pessoas daquele grupo que não quer se vacinar de jeito algum, tem uma forte influência de grupos mais religiosos, né, não todos, mas tem uma forte influência, e também tem uma influência de pessoas que votaram no Bolsonaro, né? Esta é uma realidade, está lá, os números mostram isso, não dá para a gente se contrapor, não é uma questão de classificar ou de adjetivar, é uma realidade, são os números. E aí vem a questão colocada também muito bem pela Margarete sobre o nosso papel. Nosso papel é exatamente esse. Eu acho que hoje discutirmos, conversarmos com as pessoas, convencê-las, explicar ao máximo tudo que a gente souber a respeito. E também nós temos que dar exemplos, né? Então, quando teve a pesquisa que a nossa universidade coordenou, né, que foi feita em vários lugares do país, assim como a Coronavac, que o Esper também coordenou, coordenou com outros colegas, e teve vários centros no Brasil também fazendo essa pesquisa de fase 3 e outras vacinas, como ele bem mencionou. Mas no caso da nossa universidade, quando começou a pesquisa, eu perguntei para a Lili, para a doutora Lili, eu falei, Lili, tem algum conflito de interesse se eu entrar nessa? Eu queria ser voluntária. Ela falou, não tem problema nenhum, você não está envolvida na pesquisa, você pode entrar. Então, e por que eu quis entrar? Porque numa das minhas conversas e num dos lugares onde eu falei, não me lembro exatamente aonde, teve uma pergunta assim, se você acha que essa vacina é tão boa, por que você por que você não toma essa vacina? Então, eu resolvi responder a pergunta com uma ação, com uma atitude, depois eu escrevi sobre isso também. Então, primeiro, foi uma frase que eu disse, que eu escrevi, não tenho medo da vacina, eu tenho medo da Covid. Então, passamos todos nós a divulgar as evidências científicas, a base da ciência, e como disse o Esper, eu acho que nós precisamos entender por que a nossa sociedade também importou uma parte dessa questão do negacionismo, da adesão a esse tipo de ação e de comentários, né? É só ver as manifestações que teve aí alguns dias atrás, em que tinha cartazes escritos em inglês, e com termos que parecia que estavam nos Estados Unidos, não no Brasil. Então, eu acho que a gente importou e aí é isso que nós precisamos ter, estratégias inteligentes, né, além dos exemplos, além das nossas ações, como essa que vocês estão realizando aqui, ter ações que possam dialogar com a sociedade e que possam levar a ciência de maneira mais acessível, de maneira mais, né, então, nesse sentido, todos vocês fazem trabalhos maravilhosos nesse sentido, e nós temos que continuar, e temos que acrescentar algumas outras estratégias, a partir de estudos
que nós fizermos na ciência política, na ciência social, nós precisamos inovar um pouco também nessa questão da divulgação. Em relação aos investimentos, o Sou Ciência, essa iniciativa nossa do Centro de Estudos, Sociedade, Universidade e Ciência, que nós fundamos agora, né, nós criamos agora, eu, o Pedro Arantes e a Maria Angélica Minhoto, mas que não é só da Unifesp, tem vários pesquisadores, inclusive da USP, inclusive da Faculdade de Educação, da Unicamp, da UFRJ, vários colegas nossos do Brasil. Essa iniciativa, nós estamos também, tem uma das linhas de pesquisa, é mostrar que se nós tivéssemos o que nós poderíamos ter feito com um investimento que não foi feito. Quer dizer, vocês viram lá uma curva do quanto caiu, né, de 2015, principalmente, até 2021. Hoje nós estamos com um nível de investimento que remonta 15, 20 anos atrás, né? Se nós tivéssemos tido o mesmo investimento que estávamos no patamar em 2014, 2015, ou um pouco antes, né, 2011, que foi o auge de investimentos na ciência, o que nós poderíamos ter feito. Então, nós estamos fazendo esse estudo, certamente nós teríamos feito muito mais, e é fantástico que foi feito, considerando que nós temos aí tantas dificuldades e tantos que foram a linha de frente, atuando incansavelmente, e continuam. Os nossos colegas que estão na linha de frente, como o Esper, como o Margarete, tantos outros colegas que estão ali na lida diária, estão extenuados, estão muito cansados, mas não abriram mão, estão trabalhando dioturnamente para enfrentar, para combater. Estamos tendo os resultados, mas nós precisamos também ter esse retorno da sociedade. Mas é muito importante tudo isso que está sendo feito e falado aqui. Isso ajuda muito. Esper, por favor. Eu vou abordar um assunto que você perguntou sobre a vacinação de adolescentes e não adolescentes. Bom, o que a gente fundamentalmente está fazendo é administrar a escassez, sabe, Paulo? Então, é difícil, às vezes, responder algumas perguntas. A própria coisa que a Margarete trouxe lá da Indonésia, ter começado uma faixa etária diferente daqui, tudo isso é administrar a escassez. Se a gente tivesse 400 milhões de doses de vacinas hoje, a gente vacinava todo mundo. E não tem muita dúvida disso. Aí começa aquele debate. Vai dar a segunda dose para adultos? Vai vacinar adolescentes? Vai isso e aquilo? Tudo é passível de discussão. Que isso resolveria se a gente tivesse vacina para todo mundo rápido. Aí não teria debate. É fácil, a gente amplia a vacinação, né? Mas eu acho que hoje a gente tem que priorizar cobrir a vacinação da população adulta o mais rápido possível. E isso deveria ser a prioridade. A segunda dose completa ou dose única, né, no caso da Janssen, para toda a população adulta o mais rápido que pode. Eu acho que quando você olha o número de aceitabilidade de vacinas e adesão à vacinação nas faixas etárias aqui no Brasil, tem um número que chama muita atenção. Você pega, por exemplo, uma faixa etária, se não me engano, era de 60 a 70 anos, o Brasil tinha dado mais de 100% de doses, né? É um problema de contabilidade, mas mostra que, muito provavelmente, a maioria esmagadora da população nessa faixa etária recebeu as 2 doses. Talvez seja por isso, viu, Paulo, que a gente não esteja enfrentando o mesmo problema que vários outros lugares estão enfrentando com a onda da Delta, pelo menos até agora. Que provavelmente as pessoas que enchem os prontos-socorros, que são os de mais idade, já estão protegidos com 2 doses de vacina, com imunização completa. Tomara que seja isso, porque se for isso mesmo, a gente conseguindo avançar e antecipar essa segunda dose o mais rápido possível, diminuir o impacto que essa variante Delta deu em vários outros países. Estados Unidos está tendo um crescimento de casos enorme, né? A Flórida está quase entrando em colapso de saúde. Nessa altura do campeonato, a Flórida está quase entrando em colapso.
E aqui, a gente estava avaliando os dados de São Paulo hoje cedo, nós estamos em constante queda, felizmente. Então, a gente tem visto... E nada me tira da cabeça que isso não é só ao acaso, entendeu? É fundamentalmente cobertura vacinal mais eficaz. E eu acho que a gente tem que ir nesse caminho. Mas, principalmente, prioridade máxima é a população adulta completamente vacinada. 80%, 60%, 95%, não dá para a gente saber exato. A gente errou muito durante essa pandemia em predições. Mas quanto mais... como nós temos instrumentos de aceitabilidade aqui no Brasil para isso, basta a gente oferecer essa vacina para essa faixa etária da população e eles vão vacinar. Perfeito. A última curiosidade para você, Esper, por favor, e para a Margarete, para a Soraya também. Quando a gente observa os números da vacinação no Brasil, aparece lá o mapa do Brasil e aparece ali Mato Grosso do Sul e Estado de São Paulo como sendo os mais vacinados. Naturalmente, há quem vai dizer que esses estados estão escondendo vacina, estão fazendo alguma coisa que é um absurdo. Não seria a melhor qualidade de distribuição? É uma mistura de coisas, cada um tem as suas peculiaridades. O Mato Grosso do Sul participou de um estudo grande de vacinação de 160 mil pessoas de uma vez, lá para trás. Então, eles ganharam velocidade com aquilo, entendeu? Foi uma coisa que... Fizeram com a Janssen, nas áreas de fronteira, né? Vacinaram então, assim, todo mundo. Eles vacinaram todo mundo. Então, aquilo já representa uma percentagem grande da população adulta. O estado de São Paulo tem um pouco de excesso de Coronavac, porque ela é produzida aqui, uma parte ficou no estado porque o governo central encomendou um tanto de cotas e agora está começando a ter um pouco de excesso, está ampliando mais. E assim, nenhum demérito para nenhum estado, tá bom? Não fiquem bravos comigo. Mas a organização do sistema de vacinação do estado de São Paulo sempre foi tida por ser muito boa. E só olha para trás o que aconteceu com a febre amarela. A gente correu aqui, vacinou. Por exemplo, a Mariporã já tinha terminado a campanha de vacinação da febre amarela quando teve aquele surto. Mas como eles conseguiram cobrir só 80% da população, os 20% que não foram lá vacinar por qualquer razão, tinham medo da vacina naquela época, acabaram sendo representando a principal contingente dos mais de 500 casos de febre amarela que aconteceram por aqui. Mas teve sempre uma estrutura para vacinação melhor, que eu espero que continue, viu? Porque vocês viram a manchete da Folha de São Paulo hoje, que o investimento em saúde no estado de São Paulo caiu, por incrível que pareça. Por incrível que pareça, né? A gente tem queda agora, num ano de pandemia. Então, o fortalecimento do sistema, da estrutura do sistema de vigilância e a atenção à saúde e vacinação é o que vai prevenir, ou que vai dar essas diferenças de percentagem que você está vendo aí, além de algumas peculiaridades de cada estado. Microfone, Paulo. Desculpa. Então, faço uma primeira pergunta do José Clóvis. Boa tarde. Gostaria de perguntar se o Brasil já não deveria ter começado a liderar o apoio aos nossos vizinhos e os países mais pobres da América Latina. Deixa eu começar para vocês, cara, vocês poderem me criticar à vontade, mas eu acho que essa história de terceira dose por exemplo, primeiro, o uso de estratégias de vacinação tem que ser coordenadas entre países, entendeu? Não dá para todo mundo só olhar para o seu próprio umbigo, né? E o Brasil sempre fez isso na história. Não sei se você se lembra ou se ficou sabendo disso, mas em vários momentos na história dos programas de imunização aqui da América do Sul, do Cone Sul, na verdade, inclui coordenado pela Organização Pan-Americana de Saúde, era muito comum chegar um país à mesa para discutir com uma farmacêutica a compra de uma quantidade de vacinas, aí eles chamavam o Brasil para ir junto, colocavam no mesmo pacote, o preço despencava. O sistema de compra e distribuição passou pelo país. Então, a gente tem que olhar isso, não é como uma coisa de paternalismo, mas é porque o vírus não escolhe fronteira para cruzar. Então, se, por exemplo, Argentina e o Paraguai estão protegidos, o sul do Brasil está mais protegido do que só se a gente vacinar aqui.
Então, ter uma estratégia mais coordenada é sempre mais bem-vinda, mas essa última onda da política externa, da diplomacia brasileira, não privilegiou esse tipo, né? Todo mundo acompanhou. E eu acho que esse negócio da terceira dose vai um pouco nessa mesma linha. A Organização Mundial de Saúde está protestando veementemente a adoção de terceira dose para toda a população adulta, em detrimento de países que não chegaram a 2% de cobertura vacinal. Eu acho isso, de certa forma, imoral. Acho que a gente tinha que ter uma política, porque a gente sequer sabe ainda o impacto de terceira dose indiscriminada na efetividade em controle da pandemia para a adoção de terceira dose de uma forma indiscriminada. Então, a gente tem que ter uma visão um pouco mais abrangente e olhar a população que quer que seja do nosso continente de uma forma um pouco mais olhando para a gente também. Paulo, eu acho que assim, a gente não precisa colocar de novo, né, essa questão como uma falsa dicotomia. Né? Eu acho que a posição da Organização Mundial da Saúde ela é teoricamente até defensável, né? Mas não é defensável que ela não tenha intervindo, né, e que nós tenhamos deixado um mecanismo tão extraordinário como o mecanismo COVAX-Gavi se esvaziar. Como não é defensável que até o final de 2020, 10 países tenham comprado 75% da produção mundial de vacina, que os Estados Unidos tenham hoje 4 doses por habitante, que o Canadá tenha 4 doses por habitante. E por que essas doses não estão lá guardadas e não estão sendo cooptadas, digamos assim, e doadas ao mecanismo COVAX-Gavi para que vacine? Então, há questões tão imorais, e eu dei um exemplo, eu escrevi até um artigo no Globo dizendo isso, o que justifica, Paulo, que um país do tamanhozinho do Haiti, desgraçado, cheio de terremoto, um atrás do outro, inundação, pobreza, violência, AIDS, o diabo a quatro, que ninguém tenha feito, um milionário americano qualquer, da iniciativa privada, tenha feito num ato até quase de diletantismo, comprado 10 milhões de doses de vacina, ou pedido, ou intermediado, de certa maneira, né, já que nós não defendemos a compra de modo algum pela iniciativa privada, mas intermediado, facilitado isso, auxiliado essa negociação, e um país como os Estados Unidos não ter doado isso para vacinar o Haiti, onde a situação está graçando numa população que já está submetida a uma situação iníqua, entendeu? Então, assim, porque são exemplos tão paradigmáticos, Paulo, né? Não adianta a gente comparar com a Índia tem 1 bilhão e 400 milhões, a Índia tem o Instituto Serum, que é o maior produtor de vacina do mundo, tem sua cultura muito especial, mas assim, estou dando um exemplo aqui do nosso lado. E outra informação, Paulo, que é importante as pessoas saberem, a América Latina, essa questão de cooperação, é importante sim que nós nacionalizemos as vacinas, como estamos fazendo com a AstraZeneca através da Fiocruz, a modelo Oxford, como estamos fazendo com a Coronavac. Por quê? Porque na América Latina inteira só tem 2 institutos com qualificação e capacidade técnica de produzir IFA, que é aquele insumo farmacêutico ativo, que são o Butantan e a Fiocruz. Se nós temos essa autonomia no Brasil, Paulo, seguramente nós poderemos colaborar mais com a América Latina, com os nossos vizinhos aqui perto, entende? Então, o Brasil tem aquela questão de peso e contrapeso, o nosso papel é muito importante, independentemente de qualquer... E não há dúvida, o Esper lembrou bem, né? Nós já ultrapassamos o direito de fazer gafe diplomática, né, Paulo? Já passou isso. Já deu a conta. Queria comentar um pouco isso também, porque eu comentei rapidamente a questão das vacinas como bem público, né? E o quanto a diplomacia da saúde precisa atuar, né? E tem a questão das patentes, e a gente fez várias discussões nesse sentido em muitos lugares, não que eu defendesse e não defendo a licença compulsória indiscriminada, e de fato não é isso, e as pessoas agora eu acho que estão entendendo mais
a importância de termos uma flexibilização e termos uma posição política, inclusive do nosso país, junto a organismos internacionais, para que nós tenhamos uma situação, porque a OMS recomenda e recomendou a flexibilização de algumas das vacinas, das patentes de algumas das vacinas, para aumentar a produção em diversos locais. Então, essa é uma medida que a Assembleia Mundial da Organização Mundial de Saúde, que aconteceu agora, no mês de junho, julho, essa é uma das medidas que nós deveríamos adotar como política. Por quê? Porque se nós tivermos mais apoio para ampliarmos a capacidade de produção, né, porque, como disse a Margarete, hoje nós temos 2 grandes institutos que estão dedicados e que o fazem muito bem, mas nós podemos ter mais, nós podemos ampliar a capacidade instalada para a produção de vacinas, nós temos competência científica para ampliarmos a produção de outros imunizantes que nós ainda não produzimos, nós temos condições de fazer isso com investimento, óbvio, investimento de médio prazo, e que poderia auxiliar muito a nossa região, nosso continente. Dos continentes do mundo, do globo, a América Latina só perde para a África, né? Em termos de percentual de pessoas vacinadas. Então, nós ainda temos que trabalhar muito nessa direção, e eu acho que o Brasil tem um papel fundamental nesse sentido. Em outros momentos, né, Margarete e Esper vão lembrar e lembram, o Brasil teve um papel fundamental junto aos BRICS, e assumindo uma política junto a estas economias emergentes, no sentido de trazer mais acesso, não só de imunizantes, que nós agora estamos falando de vacinas, mas também de outros medicamentos que deveriam ser considerados bens públicos, né? Um medicamento, uma vacina, não é uma geladeira, não é um celular que a gente usa, né? Não é uma patente de uma geladeira ou de um tipo, do último tipo de um celular. Um medicamento é um bem público. Então, nesse sentido, nós temos que continuar trabalhando a nossa diplomacia, além dos investimentos para aumentar a nossa capacidade instalada. Concordo totalmente com Esper e Margarete. Realmente não é o que nós esperávamos quando a pandemia estava aumentando no início, no ano passado. Nós falávamos que era um momento de cooperação no mundo, e ao final nós não estamos vendo isso, nós estamos vendo as grandes farmacêuticas lucrando mesmo, somas enormes de recursos, né? E não que eles não tenham que ter o retorno dos seus investimentos, porque afinal de contas elas levam anos para ter uma vacina, para ter um fármaco novo, são muitos anos e muito investimento, mas também não precisamos ter esse grau de, digamos, de comercialização que se transformou o mundo dos imunizantes. Muito obrigado, Soraya. Agora temos, assim, mais 2 perguntas e 2 comentários, de 2 pessoas diferentes, ou seja, um comentário e uma pergunta de cada um deles. A primeira é da Nelly, novamente. Doutora Soraya, vou dizer o mesmo sobre a senhora e sobre o doutor Esper. Ótima apresentação, muito obrigado. Acompanha sempre que posso tudo que os médicos e os cientistas falam, e acho que vocês estão se desdobrando para deixar a linguagem clara para nós, leigos, né? A pergunta da Nelly é a seguinte: doutores, pode ser para os 3, podemos acreditar que as pessoas que tomaram 2 doses, mas evoluem de forma pior, tinham outras comorbidades? É possível afirmar isso ou não?
Essa é a questão que ela coloca. Enfim, e eu vou já fazer o próximo comentário, que é do Fábio Nakamura, que pergunta: o Brasil ocupou, se não me engano, o 4º lugar no ranking de vacinação. É possível afirmar isso ou não? Né? E a pergunta do Fábio: doutora Margarete, uma parcela da imprensa divulgou que houve falta de IFA para a Fiocruz produzir doses da AstraZeneca e distribuir. É verdade isso? Isso ocorreu? Então, estão aí colocadas as questões, né, da Nelly e do Fábio, para que vocês possam, e acho que talvez essa possa ser a nossa última rodada, se todo mundo concordar. Vou responder rapidinho, porque essa é uma pergunta fácil. Na verdade, houve sim, né? Nós tivemos problema com o fornecimento de IFA. Quando nós fizemos o acordo de cooperação técnica com a AstraZeneca, Fiocruz, foi feita uma encomenda, que nós chamamos uma encomenda tecnológica por parte do Ministério da Saúde, para que nós fizéssemos o processo de nacionalização. Esse processo de nacionalização exigiu uma planta nova para a produção de vacina, e envasar vacina com o IFA que chega pronto é uma coisa, fabricar o IFA é outra coisa de muito mais complexidade, que é o que nós já começamos a fazer, mas isso leva tempo, são muitas etapas, é muito complexo, a Soraya sabe esses detalhes até melhor do que eu, mas é de alta complexidade. Sim, não é que houve falta, houve atraso nas entregas, né? Havia um cronograma de entrega que não pôde ser cumprido, por diversas razões, até por problemas diplomáticos do Brasil. Né? Enfim, houve problema, houve atraso, o Brasil negociou muito mal a questão das vacinas. Como o Esper, de maneira muito clara, citou, o Brasil foi um celeiro de desenvolvimento de estudos de grande qualidade aqui. E naquele momento, quando todo mundo já fazia suas encomendas, nós não fizemos. Então, nós perdemos um timing precioso que fez com que nós tivéssemos começado a vacinar atrasado. Né? E a AstraZeneca produz IFA em vários locais do mundo, nos Estados Unidos, na Bélgica, na Inglaterra e na China. Quando foi feito o acordo com o Brasil, o provedor para o Brasil era o da China, então isso não tem como mudar, a não ser numa situação de força maior. Então, por essa razão, sim, houve atraso no fornecimento do IFA. Não houve exatamente falta, agora isso, houve atraso de novo agora, que fez com que nós parássemos a produção durante mais de uma semana. Então, quando o IFA chega, leva 4 dias para descongelar e todas essas coisas que a Soraya, de novo, conhece melhor do que eu, essas etapas, mas, enfim, a gente deve estar começando a regularizar a partir de hoje, e a Fiocruz já divulgou, é público, que a gente entrega 15 milhões de doses até o final da semana que vem. Então, esse é o estado da arte. Esper responde o resto. As pessoas têm que entender que vacinas não são 100% eficazes. Então, a analogia que a gente pode fazer é você compra um colete à prova de bala. E sem nenhuma metáfora aqui. Mas você compra um colete, aliás, uma metáfora, em relação só à vacina e germe. Você compra o colete da prova de bala, que vai ajustar bem, vai ficar bem em você, mas se alguém dá um tiro muito forte, sim, ele pode perfurar esse... Muita coisa mesmo. Mas já tá aqui. Alô? Alguém? Margarete, tem o seu áudio aí, se eu colocar no mudo. Então, aí, se você coloca um colete à prova de bala, ele encaixa bem, fica bem, tem uma boa espessura, a chance de uma bala atravessar é muito pequena, muito pequena. Mas acontece que tem algumas pessoas que esse colete não encaixa muito bem. Então, eu tenho um irmão que é transplantado de fígado, toma imunossupressor cronicamente, porque senão ele rejeita o fígado dele. Então, da mesma forma, se você dá uma vacina para ele, a chance desse colete que ele vai montar ser tão bom quanto de uma outra pessoa saudável é menor. E ele vai ter alguns lugares onde pode entrar bala, são mais vulneráveis. Então, a gente tem que ter um cuidado maior com ele sempre. Mesmo que ele tenha recebido 2 doses, agora ele acabou de receber a 3ª dose, com essa nova recomendação de 3ª dose para as populações mais vulneráveis, com a qual eu concordo muito. Nesse caso, ele recebeu um reforço para o colete dele, mas o colete ainda continua vulnerável, tá certo? Por quê? Porque é o que eu falo para todo mundo desde o começo dessa pandemia.
a gente só vai ter tranquilidade de começar a discutir liberação de máscara, começar a discutir volta a estágios lotados, ausência de protocolos de proteção não farmacológicos, quando o número de casos, o número de internações e mortes for baixíssimo. Não tem outra forma de você liberar essas coisas não olhando para o número de casos. Você pode vacinar 100% da população hoje, precisa ver se o número de casos cai. Na hora que cair, aí sim, você começa a relaxar. Então, por exemplo, essa grande discussão de terceira dose em pessoas de idade muito avançada. Um senhor de 91 anos tomou 2 doses da vacina, provavelmente foi Coronavac. Mesmo que ele seja vacinado outra vez, não dá para falar para ele, assim, sai no meio da rua, pode ir no parque, pode ir na festa do seu neto, num casamento de 200 pessoas, porque o colete dele pode nunca não se ajustar bem por causa da idade dele. Então, ele tem que se proteger. Como é que ele pode ir para o casamento, ir para a festa, etc.? Quando não tiver casos internando mais, quando não tiver gente morrendo mais. Aí, sim, a gente tem a certeza que a pandemia está mais sob controle e dá para assumir um risco que vai ser muito menor do que ele assumiria hoje. Muito obrigado. Soraya, quer falar Muito alguma coisa? bem. Olha, eu queria dizer o seguinte, a respeito da produção do IFA, que Margarete explicou tão bem, eu quero dizer que a Fiocruz teve uma medida, e foi uma medida tomada pela Fiocruz. No ano passado, quando nós ainda estávamos fazendo as pesquisas, e com base nas pesquisas que estavam em andamento, assim como o Butantan também fez, a medida de ter uma encomenda tecnológica. Isto foi fundamental, porque senão, como nós não negociamos as vacinas, que eu quero dizer o país, né, os governantes do nosso país, não negociaram a tempo no ano passado, e isso hoje está claríssimo, como disse o Esper, se nós não tivéssemos tido a coragem, o desempenho, a força, e é uma força baseada nas evidências, baseada na capacidade instalada, baseada na ciência que é produzida nesses 2 lugares e também nas nossas universidades, como eu já falei. Então, se nós não tivéssemos tido essas medidas, nós hoje não teríamos esse percentual de pessoas que nós já estamos conseguindo atingir. Então, muito importante salientar isso, o quão ousado, mas ao mesmo tempo responsável e ao mesmo tempo uma proposta estratégica de país e de nação que estes 2 institutos tiveram. Então, nós temos, assim como nossas universidades, indo para a linha de frente, fazendo todas as pesquisas, né, fase 3, agora as vacinas brasileiras, que estão indo bem, só que precisam de investimento, porque, veja, nós não conseguimos entrar nas fases clínicas, porque nós não temos produção daquele novo componente, porque você precisa produzir numa quantidade suficiente para poder fazer a fase clínica em alguns milhares de pessoas. Nem isso estamos conseguindo. Então, preciso mais investimento, nós precisamos ter isso muito claro, mas mesmo assim, o quão importante tudo isso que nós fizemos, conseguimos fazer, e a sociedade reconhecendo isso, é um motivo de grande esperança para nós, porque nós temos que continuar e ultrapassar esse momento, que vai chegar, como o Esper falou, o número de casos vai baixar, mas enquanto isso, nós temos que continuar a vacinação, claro, as medidas de proteção, as medidas não farmacológicas, as pessoas não podem relaxar nesse momento. Nós chegamos até aqui, não podemos morrer na praia, como dizem, né? Então, nós temos que continuar e chegarmos e atingirmos esse lugar. Então, eu acho que muito importante essa mensagem fique, talvez, como uma mensagem de encerramento, né? Porque acho que é a nossa última fala, e para a comunidade, para as nossas comunidades acadêmicas, os nossos colegas, os nossos estudantes,
e principalmente a sociedade, claro, mas nossas comunidades, começando por nós mesmos. E dizer da minha alegria de estar aqui, grande honra, com pessoas que eu tanto admiro também, Esper, Margarete, Paulo e todos os que nos assistiram hoje. Microfone, Paulo. Esper, gostaria de fazer considerações finais? Só agradecer mais uma vez de estar com pessoas que eu gosto tanto e num evento promovido pela nossa queridíssima universidade, onde eu tenho a enorme honra de servir a população do estado de São Paulo e a população brasileira. Muito obrigado e sempre à disposição, Paulo. Muito obrigado. Margarete, por favor. Obrigada, Paulo. Quem tem que estar honrada nessa mesa sou eu, porque fui da Escola Paulista, tenho amigos super queridos na USP, então, assim, sou da Fiocruz, então, assim, eu me sinto muito acolhida, somos todos irmãos, estamos todos trabalhando, nosso compromisso, na verdade, eu costumo dizer que a gente sai dessa pandemia, Paulo, com mais cicatriz do que pele, né? Sim, mas a gente sai mais doce, a gente sai mais unido, a gente sai mais comprometido e a gente gosta muito do que faz. E acho que isso faz toda a diferença. Muito obrigada a todos que nos ouviram. Engrossa a pele, né, Margarete? Não, a gente passa bons cremes, Bom, meus caros, assim, mais uma vez eu tenho a agradecer em nome da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, como diretor dela. Agradeço em nome também da Universidade de São Paulo, em nome do reitor. É um prazer tê-los aqui. Convido a todos, agora fazer minha propaganda, convido a todos a participarem da mesa 3, o Lugar da Saúde, com a professora Lígia Viseu Barroso, o professor Paulo Saldiva e o professor Paulo Menezes. É uma mesa de Paulos, né? Curioso. E então, espero todos vocês a partir das 19 horas. E também já faço a propaganda para o dia 29/9, encerrando o nosso Setembro Amarelo, em que trataremos a questão da educação, algo tão importante que todos nós prezamos tanto. Então, sempre buscando o conforto de todos vocês, todas vocês que estão em casa ainda, desejando voltar para a universidade, para o convívio social, o convívio de amparo, de carinho e de conforto. Tá? Muito obrigado novamente à nossa mesa, foi um sucesso. Muito obrigado mesmo a todos que nos assistiram. Até a próxima.